Bom dia, eu me chamo Luana, sou do curso técnico de marketing e hoje é mais um episódio do Fala Zepa. Estamos aqui com o professor Radamés Neves para falar um pouco sobre a República da Roma Antiga. Seja muito bem-vindo, professor Radamés. Obrigado, Luana. O prazer é meu estar aqui, principalmente para falar de algo que eu gosto tanto, que é a história, né? E, mais precisamente, da Roma Antiga. Muito bem. Nós estamos aqui justamente, já falamos do tema Roma Antiga, mas especificamente da República. Então eu queria saber um pouco do senhor, professor. O que foi a Roma Antiga? Bom, a Roma Antiga e a República, né, Romana, ela foi uma experiência que ocorreu em torno de aproximadamente 500 anos, que pega do período ali de 509 a 27 a.C., na Roma Antiga. E ela ocorreu após os romanos decidirem eliminar a monarquia. O último rei romano, o Tarquínio, o Soberbo, ele foi deposto por uma reviravolta patrícia, e aí decidiram que, a partir daquele momento, não seria mais interessante para eles deixar o poder nas mãos de apenas uma pessoa. E a partir dali, fundaram uma república onde o poder, o governo, a partir dali, ia ser sempre ser guiado por duas ou mais pessoas. Então foi um momento em que, novamente, o Senado, que já era importante, era o centro do poder, né, na monarquia ele também elegia o rei, podia até limitar seus poderes, mas o Senado continuou importante no período romano. E aí ele passa a governar junto com as magistraturas. O Senado ele chegou a ter até 300 representantes, 300 senadores. Eles eram vitalícios, eram cargos vitalícios, né? Para participar do Senado, o patrício só podia se fosse patrício logo no início, e ele precisava ter participado de pelo menos alguma magistratura, ou então ter feito realizado um serviço de grande relevância para a República Romana. E aí ele elegia dois cônsules para que pudesse governar, ou seja, não era mais um, agora dois, né? E esses cônsules, eles tinham poder militar, administrativo, então eles iam, inclusive, presidir o Senado. Em casos de guerra, eles iam liderar o exército, tá? Fiscalizar como as outras magistraturas estavam administrando a cidade, cobrança de impostos, etc. Então, para administrar a cidade, para cobrar impostos, para contar a população, fiscalizar o próprio povo, então tinham outros cargos menores, como os edis, questores, assessores, pretores, né, que ia tomar conta também da justiça, por exemplo, no caso do pretor, ele se responsabilizava pela justiça, censor, como eu disse, contar a população, fiscalizar, por exemplo, a questão até moral, né, dos habitantes de Roma. Bom, os edis, eu até nas aulas de que é um pouco parecido com um prefeito hoje, uma câmara municipal, porque eles também tinham a função de tanto fiscalizar o comércio como também organizar as cidades. Então, Uhum. esse conjunto aí foi montado para que Roma pudesse ser administrada agora não mais pela figura de uma pessoa, né, um monarca, um rei, mas sim o poder é, ser exercido por mais pessoas. Entendi. Já nessa pegada assim, o senhor acha que haveria tirania dentro de uma república? Não precisa ser exatamente da Roma, mas a república em si. Existia uma tirania? Pode, pode sim. A tirania é a perversão de um governo. E esse governo pode ser
monárquico. Lembra que quando a gente estava falando sobre Grécia, né? Eu coloquei lá, olha, a perversão da monarquia é a tirania. A perversão da aristocracia é a oligarquia. A perversão da democracia é a demagogia. Então, a tirania pode ocorrer numa monarquia, mas também pode ocorrer numa república, desde que a gente a caracterize, basicamente, como nós já fazemos. Porque o que vai caracterizar, via de regra, uma tirania? Por exemplo, cerceamento de liberdades. Um governo querer governar sem necessariamente o apoio ou o consentimento de um povo. Ele pode fazer isso através de um golpe, ele pode fazer isso até chegando ao poder através de uma crise, ou seja, ele não tenha sido eleito, ele não passou pelo crivo do voto popular, mas ele assumiu aquele governo e pode governar de uma forma autoritária. Então, o cerceamento de liberdades, você não ter o direito, né, de opinar. Se fizer isso, corre risco de ser perseguido, corre risco de ser preso, corre risco de ser morto, perder o emprego e assim por diante. Então, isso caracteriza tirania. E ocorreu na República Nossa, inclusive no Brasil. Por exemplo, o período militar. Então existiu isso. Os militares governaram dessa forma, né? Ainda são elogiados por alguns, mas que, à medida que a gente pesquisa, e essas pessoas que se debruçam no tema da ditadura militar no Brasil, percebe que houve processos tirânicos, com certeza. Muita gente morta. Então, há sim essa possibilidade também. A tirania está Tá? muito presente, mais do que a gente imagina, né? Mesmo há muito tempo sendo feita, ainda nos dias de hoje isso acontece. A próxima pergunta é: como você acha que a República Romana se aplica atualmente? Essa é excelente pergunta. Bom, o ideal republicano, aí a gente volta de novo, porque eu falei muito na questão dos cargos, né? Mas aí vamos pegar a ideia. A ideia da república foi colocar na cabeça das pessoas que o Estado não pertencia mais a um, e sim a todos. Ou seja, o representante vai governar não para alguns poucos, ele e alguns poucos mais, mas sim para o bem de todos, o bem comum. Então, república, na própria origem da palavra latina, res publica, ou seja, coisa pública. Isso nos dá a condição de compreender que quem estiver governando ou ajudando a governar, ele precisa, antes de tudo, e só isso, pensar no bem comum. Toda ação, toda e qualquer ação precisa ser pensada e executada para o bem comum. Nunca, jamais para ser algo patrimonialista, ou seja, ele utilizar o Estado, utilizar o poder municipal ou utilizar o poder federal para benefício próprio. Infelizmente, a gente sabe que ocorre, mas ocorrerá bem menos se cada vez mais as pessoas se conscientizarem. E aí a grandeza de algo como um podcast desse, porque provavelmente ele pode ser ouvido não só pela comunidade escolar, mas pode expandir mais ainda. E a gente precisa dessa consciência, até porque se eu parto do princípio que agora o Estado é de todos, então essa escola é pública? Então essa escola é minha. Mas ao mesmo tempo que ela é minha, ela também é sua. Ela é das pessoas que estão nos escutando e dos que não vão nos escutar, é de todos, essa escola é de todos. Então, se essa escola é minha, essa escola é sua, por que a gente não cuidar bem dela? Esse é o primeiro ponto, né, de reflexão. Então, cabe a nós compreender que aquela praça que está lá fora da escola, ela também é minha, ela é sua e ela é de todos. Então, por que quebrar? Não é? Porque às vezes a gente passa numa praça e está com o banco quebrado. Aquela pessoa não tem essa consciência que nós estamos tentando gerar aqui. Porque se ela compreende que o que é público é dela, ela vai ter mais vontade de cuidar. Normalmente a gente cuida daquilo que é nosso, né? Que a gente entende como nosso. Se chegasse alguém aqui ameaçando, por exemplo, quebrar o seu celular, você ia defender o seu celular
com unhas e dentes, para o seu celular não ser quebrado. Mas nem sempre a gente defende a escola quando vê alguém quebrando uma maçaneta. Ou então, outro dia eu estava no hospital com uma tia minha, eu até citei isso na sala de aula. Eu estava no hospital com uma tia minha e quando eu sento naquela cadeira lá para aguardar enquanto ela tinha alta, eu vi a cadeira riscada e o cara ainda achou pouco, ainda meteu a caneta lá e furou. Então, é dele. Se ele tivesse essa consciência que aquilo é dele, aquele hospital não é público, então aquele hospital é meu, aquele hospital é seu e aquele hospital é dele também. Ele não teria feito isso. Ele teria cuidado melhor daquilo que é dele. Então a República tem essa grandeza. Quando a gente começou a estudar história clássica, eu disse para vocês, história clássica ou greco-romana, eu disse, olha gente, isso aqui é algo para a gente estudar com muito carinho, com muita atenção, porque Grécia e Roma nos deram dois presentes fantásticos no campo político. Deram outros, mas no campo político deram dois presentes fantásticos. A democracia, no caso do mundo grego, e a república, no caso do mundo romano. Então a gente vive hoje uma república democrática, ou seja, a gente é um sistema republicano dentro de um regime democrático. A gente tem a liberdade de poder falar e ser ouvido, de votar, ser votado, e a gente também tem a condição de viver em um ambiente em que todo espaço público, como o próprio nome já diz, ele não é só de um governante, ele não é do prefeito, não é do vereador, não é do deputado sozinho, nem é do governador, nem é do presidente, nem é do senador. Ele é de todos. Então cabe a todos nós a importância de cuidar dele. Inclusive, dessa forma que eu falei, cuidar materialmente e cuidar também, por exemplo, de seus governantes, porque quando a gente vota em um vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador e presidente, nós não estamos votando em um dono do espaço público, nós estamos votando em um gerente, em um administrador daquilo que é nosso. É como se a gente tivesse uma empresa e estivesse contratando alguém para ser o gerente. Nós contratamos um prefeito para ser o gerente, o administrador da nossa cidade. Nós contratamos o governador para ser o administrador do nosso estado. E quando eu digo que esse espaço é nosso, essa escola é minha, essa escola é sua, não é de graça, eu não recebi isso de graça, a gente paga caro. Seu pai está trabalhando nesse exato momento, pagando imposto, para que a energia dessa escola seja paga, para que os professores dessa escola sejam pagos, então não é de graça. Aquela praça que tem lá fora não é minha de graça. Eu trabalhei, paguei imposto para que o governo fizesse. O hospital que é meu também, que é seu, não é de graça. Eu trabalhei, paguei imposto para ele ser feito e pagar os remédios que tem lá, as pessoas que tem lá para nos atender. Então não é uma coisa de graça. Se a gente desenvolve essa consciência, a gente vai aprender a cuidar melhor daquilo que é nosso, ou seja, daquilo que é público, saber dividir o que é privado e o que é público. A sua vida particular não me diz respeito, né? É sua, assim como a minha particular é minha, mas isso daqui é nosso. E nós estando aqui em um espaço público, eu tenho que ter cuidado naquilo que você faz e você precisa ter cuidado naquilo que eu faço, para que aquilo que eu faço e aquilo que você faz possa não regredir, mas pelo contrário, melhorar aquilo que a gente já tem. Muito obrigada, professor Radamés. É um assunto muito importante, porque as pessoas tendo consciência disso vão olhar e perceber que a história é uma matéria que as pessoas não dão tanto valor quanto deveria ter dado, porque a história ela não reflete só o que é do passado, mas aquilo que também vai refletir no presente. Pessoas estudando o que já foi feito vai melhorar o nosso futuro. E esse foi mais um episódio do Fala Zepa. Agradecemos a todos que ouviram. Convido vocês a seguir a gente no Spotify, YouTube e também no Instagram. E é isso. E esse é o episódio. Até o próximo.